Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso não venceu a LDU e está na segunda posição no grupo A da Copa Sul-Americana. A equipe equatoriana tem 7 pontos, o Botafogo 5 pontos, Magajanes do Chile 2 pontos e Universidade César Vallejo do Peru é o lanterna do grupo com 1 ponto. O Botafogo agora enfrenta novamente as 3 equipes, vai jogar 2 vezes fora, vai jogar no Peru contra o César Vallejo e vai jogar na altitude de Quito, Equador, contra a LDU e joga em casa contra o Magajanes. Antes de falar a respeito do jogo de ontem, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 43 mil. Depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, um jogo dificílimo contra uma equipe fraca tecnicamente, contudo forte fisicamente e mentalmente. A LDU, como instituição, está acostumada a esse tipo de jogo, tanto em Sul-Americana quanto em Libertadores. O Botafogo precisa se reacostumar. O Fogão vem de uma maratona importante de jogos e vai continuar tendo que jogar quinta e domingo por um bom período contra adversários de nível altíssimo, e isso cobra um preço. Estou dando desculpas para o empate? Não, o Botafogo esbarrou em erros técnicos, daqui a pouco vou falar jogador por jogador. Coletivamente não foi um jogo perfeito, porque o Botafogo está longe da perfeição. É um time hoje competitivo, mas ainda não está tão preparado quando tem a necessidade de propor o jogo. E ontem o Botafogo tinha necessidade de propor o jogo, porque a LDU veio ao Rio de Janeiro para empatar. O treinador da equipe equatoriana disse que não, disse que veio para vencer, mas que estava satisfeito com um ponto conquistado no Newton Santos. Se você entrar nas redes sociais da LDU, vai perceber que a equipe do Equador literalmente comemorou o empate. Se você entrar no Twitter, provavelmente no Instagram também da LDU, vai ver que as postagens são em tom de comemoração e com exaltação aos jogadores e ao resultado conquistado no Newton Santos. O Botafogo poderia ter feito melhor, o Botafogo deveria ter vencido, vai ter que correr atrás agora, principalmente no Equador, na altitude de Quito, para vencer a LDU, e tem que confirmar também, não adianta focar só na LDU e deixar para lá Magajanes e César Vallejo. Tem que confirmar também no Peru, contra o time treinado por Louco Abreu, e no Rio de Janeiro contra o Magajanes do Chile. Se o Botafogo não conseguir ultrapassar a LDU e ficar na segunda posição do grupo, vai pegar na repescagem, pensando em outra fase de Sul-Americana, o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores. Pode vir um time até mais fraco que a LDU e pode vir um time como o Atlético Mineiro, um River Plate da vida. Acontece, o Botafogo tem que estar preparado para seguir na competição internacional. Apesar da fraca atuação técnica do Botafogo ontem, o time se entregou em campo, ficou em cima da LDU, buscou atacar principalmente na segunda etapa, e o termômetro disso foi o reconhecimento da torcida após o jogo. 25 mil pessoas no Newton Santos e a galera aplaudiu e cantou após a partida. Flertando com o fracasso, com o fato de não ter vencido a equipe do Equador? Não, mas em um momento sensível da temporada, dizendo: estamos com vocês. Domingo tem Botafogo e Galo pelo Campeonato Brasileiro, jogo dificílimo, estaremos aqui. Quinta-feira, Botafogo e Corinthians no Newton Santos, jogo dificílimo, estaremos aqui. Depois tem o Goiás fora, depois tem o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil fora, depois tem o Fluminense clássico no Newton Santos, aí viaja para jogar a Copa Sul-Americana contra o César Vallejo. O Botafogo está em um momento, repito,
sensível da temporada e a torcida mostrando que está com o time pode contribuir muito. E foi isso que a torcida fez ontem após o jogo, mesmo com a frustração após o empate, mesmo com a decepção pelo fato do Botafogo não ter tomado a liderança do grupo na partida contra a equipe equatoriana. O Rafael sentiu no aquecimento, Danilo Barbosa sentiu no segundo tempo. Eu teria tirado o Danilo um pouquinho antes para a entrada do Lucas Fernandes, até para que a circulação de bola fosse maior no campo ofensivo. Infelizmente não aconteceu e agora vamos ver o que o Danilo sentiu, o que ele tem pensando na sequência da temporada. Mas a parte física vai cobrar. Digo para vocês, não é só no Botafogo. Em 2023, o Botafogo está bem com relação à parte física dos jogadores. Se olharmos para o lado, equipes do Campeonato Brasileiro da Série A estão perdendo jogadores também por conta das lesões e da maratona de jogos. O Botafogo entrou em campo ontem com o Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita porque o Rafael sentiu no aquecimento, Adrielson e Cuesta na zaga e o Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, Danilo Barbosa, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Gustavo Sauer como centroavante, Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Luiz Henrique. O time da LDU marcando do meio para trás em grande parte do tempo e o Botafogo com aquela dificuldade que eu disse para vocês, para propor o jogo. Eu tinha pedido o Sauer na ponta direita para que ele pudesse encontrar os passes entre um zagueiro e outro, entre um zagueiro e um lateral e também cortasse para dentro para buscar as finalizações. O Sauer parecia tímido no jogo de ontem, não estava executando aquilo que se espera dele. Mas não foi só ele, eu vou falar individualmente dos jogadores daqui a pouco. O Botafogo não conseguia as conexões, porque o Eduardo também não estava bem. O Tiquinho Soares, que jogou muito bem, embora não tenha feito gol, estava retornando para tocar mais na bola, iniciar ações ofensivas e ir para a área receber. Só que na área a bola não chegava para o nosso centroavante. Isso vai deixando o time também ansioso. O Botafogo, em muitos momentos, conseguia ganhar duelos contra uma equipe forte fisicamente, conseguia levar a bola até o último terço e lá não dava o último passe com qualidade. Muitos erros no primeiro tempo. E agora, galera, não tem como colocar a culpa no gramado. O Botafogo tem a questão física, jogou mais partidas que a LDU recentemente. E além do fator físico, o fator psicológico também complica muito. O jogo contra o Flamengo foi mental, além de físico, técnico e tático. O Botafogo sai desgastado e tem que estar preparado para isso. Por isso, como não era uma final de campeonato, embora o empate tenha sido ruim, hoje é um Botafogo que, mesmo não jogando bem, compete muito. Um Botafogo que em outros tempos poderia ter frustrado ainda mais a torcida, tendo perdido por 1-0, 2-0, tentando se lançar todo ao ataque, sem capacidade para isso e sem capacidade também para fechar brechas. O Botafogo atual não venceu, deixou a gente chateado, mas ficou no 0-0, não perdeu, fez um ponto e ainda está vivo no grupo. Isso passar em segundo, que tem a capacidade de passar também na repescagem para buscar a Copa Sul-Americana, um título factível para o nosso glorioso. Talvez a LDU seja uma das principais forças em termos de competitividade, não falo em termos técnicos, da Copa Sul-Americana, em termos de entendimento de como se joga um torneio como esse também. O jogo, em alguns momentos, lembrou para os mais antigos a partida contra o Juventude na final da Copa do Brasil de 99. O Botafogo buscando, principalmente na segunda etapa, ações ofensivas, se instalar no campo do adversário com alguns cruzamentos. Eu lembro que no Juventude tinha um zagueiro chamado Índio, não aquele que foi campeão mundial com o Inter, mas um anterior que cortou muitas e muitas bolas. Ontem foi o AD, o zagueiro haitiano da LDU, jogou muito bem. Foi um dos responsáveis por ter fechado a zona defensiva da equipe do Equador. E o Botafogo não conseguia entrar na área do adversário de maneira alguma. Pelo outro lado, o Luiz Henrique nem estava tão mal assim, só que faltavam conexões. No segundo tempo,
com as mexidas do Luiz Castro, o Júnior Santos entrou bem pela direita, mas o Vitor Sá não entrou bem pela esquerda. E o Botafogo continuava sem acertar o que deveria acertar. Então, finalizações com cruzamentos, cabeceios para fora, finalizações de longe, fora da área, com o goleiro da LDU tendo alguma tranquilidade para defender. O Botafogo tentou pressionar, mas não conseguiu executar da melhor maneira contra um time que se defendia muito. O Lucas Perry fez 2 defesas excelentes. O de Plácido, no primeiro tempo, não foi muito bom. No segundo tempo, ele foi bem. O de Plácido, no segundo tempo, contribuiu defensivamente e ofensivamente com o Botafogo. Adrielson muito bem na zaga. O Cuesta oscilou dentro do jogo, bem em muitos momentos, em alguns outros não tão atento assim, até na saída de bola, que é um ponto fortíssimo do nosso zagueiro pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Marçal bem, ao meu ver. No meio-campo, zona importante que eu falava aqui no pré-jogo, o Botafogo tem que controlar o meio para tirar a bola para as pontas e aí explorar espaços pela esquerda com força e velocidade, espaços pela direita com o Gustavo Sauer encontrando o passe ou a finalização. Isso não estava sendo feito da melhor maneira e no meio-campo o Botafogo também não conseguia controlar. Por quê? O primeiro tempo, Danilo Barbosa foi muito ruim, errou muitos passes. No segundo tempo, estava melhor e saiu machucado. O Tietê bem, saiu aplaudido, com o nome gritado pela galera. O Eduardo muito mal. 33 anos, sequência pesada. Talvez esteja sentindo fisicamente e até mesmo psicologicamente a maratona de jogos do Botafogo. Na ponta direita, o Gustavo Sauer também mal, infelizmente. O Tiquinho Soares muito bem como centroavante, saindo da área, fazendo as conexões, entrando na área para receber, mas não recebia a bola da melhor maneira. Na ponta esquerda, o Luiz Henrique razoável para bem. Luiz Castro trocou os 2 pontas. Júnior Santos entrou bem. E a falta que ele recebeu no final da partida era para ter gerado cartão vermelho. O jogador da LDU deu um carrinho, foi com a sola na perna do nosso atleta e foi advertido apenas com cartão amarelo. A LDU tomou 6 cartões amarelos. Botafogo nenhum. Bate direitinho o time equatoriano. Então o Júnior Santos entrou bem na direita, o Vitor Sá não entrou bem na esquerda, não acompanhou. O Botafogo poderia ter mantido ou continuado com o Luiz Henrique na esquerda e tendo o Júnior Santos na direita, mas não sei questão física como foi avaliada pela comissão técnica ontem. E no meio-campo, o Danilo Barbosa saiu, o Lucas Fernandes entrou, foi participativo. Então tivemos Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo, e depois o Tietê, provavelmente por desgaste, saiu aos 39 e entrou Marlon Freitas. Entendo que algumas pessoas possam pensar que o Botafogo tivesse que ir à frente já ao fim da segunda etapa, então o técnico Luiz Castro poderia ter colocado um atacante. Como eu disse, eu discordo da entrada do Vitor Sá no Luiz Henrique, mas entendo a entrada do Marlon Freitas no Tietê. O Marlon Freitas entrou, fez conexões com o ataque, avançou. Se vocês lembrarem do vídeo que eu trouxe de análise do Botafogo contra o Flamengo, o Marlon Freitas, com 1 a menos no nosso time, estava na área do rubro-negro, finalizando 2 vezes. Então ontem o Marlon Freitas também entrou, foi para a zona ofensiva, fez ligações com o Júnior Santos, estava na área porque tem altura e força física para a bola aérea e poderia combater por dentro, porque no momento que ele entrou, a LDU estava tentando escapar para ver se surpreendia o Botafogo fazendo um gol. Imaginem sair do Nilton Santos ontem tentando colocar o time todo à frente e tomando um gol por não ter um homem que consegue atacar, mas que também faz o bloqueio por dentro. Essa eu entendi. Então é isso, galera. Não adianta, eu tenho que manter aqui um tom equilibrado. O Botafogo está dentro de uma sequência muito pesada. Não vai trocar o treinador agora. Teve tempo lá atrás e não trocou. Então agora não tem por que trocar também. O Luiz Castro continue dando solidez a esse time e competitividade a ele. Não tem como contratar jogador agora. E já tem jogador contratado para a segunda janela. Adianta criar terra arrasada? Não. São 13 jogos invicto. Foram 7 vitórias seguidas. E domingo tem o Galo pela frente. Domingo é depois de amanhã. E na outra quinta o Corinthians. E assim por diante.
E por mais que eu vá analisar o Atlético Mineiro e entenda que o Galo tenha brechas para que o Botafogo possa explorar, qualquer coisa pode acontecer. Já avisando aqui, a temporada é difícil, a gente quer ver um Botafogo campeão, mas o caminho é árduo e a construção é gradativa. O glorioso vencedor vai voltar. Essa é minha esperança. Na verdade, ele já está voltando. Estejamos atentos, que o nosso Botafogo siga e brilhe. Estamos juntos, saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!